Lei 6.091, de 15 de agosto de 1974, dispõe sobre o fornecimento gratuito de transporte em dias de eleição a eleitores residentes nas zonas rurais e dá outras providências. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Os veículos e embarcações devidamente abastecidos e tripulados, pertencentes à União, Estados, territórios e municípios e suas respectivas autarquias e sociedades de economia mista, excluído os de uso militar, ficarão à disposição da Justiça Eleitoral para o transporte gratuito de eleitores em zonas rurais em dias de eleição. Parágrafo 1º. Excetuam-se do disposto neste artigo os veículos e embarcações em número justificadamente indispensável ao funcionamento de serviço público e insuscetível de interrupção. Parágrafo 2º. Até 15 dias antes das eleições, a Justiça Eleitoral requisitará dos órgãos da administração direta ou indireta da União, dos Estados, territórios, Distrito Federal e municípios, os funcionários e as instalações de que necessitar para possibilitar a execução dos serviços de transporte e alimentação de eleitores previstos nesta lei. Artigo 2º. Se a utilização de veículos pertencentes às entidades previstas no artigo 1º não for suficiente para atender ao disposto nesta lei, a Justiça Eleitoral requisitará veículos e embarcações a particulares, de preferência os de aluguel. Parágrafo único. Os serviços requisitados serão pagos até 30 dias depois do pleito, a preços que correspondam aos critérios da localidade. A despesa correrá por conta do fundo partidário. Artigo 3º. Até 50 dias antes da data do pleito, os responsáveis por todas as repartições, órgãos e unidades do Serviço Público Federal, Estadual e Municipal oficiarão à Justiça Eleitoral, informando o número, a espécie e lotação dos veículos e embarcações de sua propriedade e justificando, se for o caso, a ocorrência da exceção prevista no parágrafo 1º do artigo 1º desta lei. Parágrafo 1º. Os veículos e embarcações à disposição da Justiça Eleitoral deverão, mediante comunicação expressa de seus proprietários, estar em condições de ser utilizados pelo menos 24 horas antes das eleições e circularão exibindo, de modo bem visível, dístico, em letras garrafais, com a frase "a serviço da Justiça Eleitoral". Parágrafo 2º. A Justiça Eleitoral, à vista das informações recebidas, planejará a execução do serviço de transporte de eleitores e requisitará aos responsáveis pelas repartições, órgãos ou unidades, até 30 dias antes do pleito, os veículos e embarcações necessários. Artigo 4º. 15 dias antes do pleito, a Justiça Eleitoral divulgará pelos órgãos competentes o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores, dele fornecendo cópias aos partidos políticos. Parágrafo 1º. O transporte de eleitores somente será feito dentro dos limites territoriais do respectivo município e quando das zonas rurais para as mesas receptoras distar pelo menos 2 quilômetros. Parágrafo 2º. Os partidos políticos, os candidatos, os eleitores, em número de 20 pelo menos, poderão oferecer reclamações em 3 dias contados da divulgação do quadro. Parágrafo 3º. As reclamações serão apreciadas nos 3 dias subsequentes, delas cabendo recurso sem efeito suspensivo. Parágrafo 4º. Decididas as reclamações, a Justiça Eleitoral divulgará, pelos meios disponíveis, o quadro definitivo. Artigo 5º. Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de eleitores desde o dia anterior até o posterior à eleição,
salvo, inciso 1, a serviço da Justiça Eleitoral, inciso 2, coletivo de linhas regulares e não fretados, inciso 3, de uso individual do proprietário para o exercício do próprio voto e dos membros da sua família. Inciso 4, o serviço normal, sem finalidade eleitoral, de veículos de aluguel não atingidos pela requisição de que trata o artigo 2º. Artigo 6º. A indisponibilidade ou as deficiências do transporte de que trata esta lei não eximem o eleitor do dever de votar. Parágrafo único. Verificada a inexistência ou deficiência de embarcações e veículos, poderão os órgãos partidários ou dos candidatos indicar à Justiça Eleitoral onde há disponibilidade para que seja feita a competente requisição. Artigo 7º. O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 60 dias após a realização da eleição incorrerá na multa de 3 a 10% sobre o salário mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no artigo 367 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965. Artigo 8º. Somente a Justiça Eleitoral poderá, quando imprescindível, em face da absoluta carência de recursos de eleitores da zona rural, fornecer-lhes refeições, correndo, nesta hipótese, as despesas por conta do fundo partidário. Artigo 9º. É facultado aos partidos exercer fiscalização nos locais onde houver transporte e fornecimento de refeições a eleitores. Artigo 10. É vedado aos candidatos ou órgãos partidários ou a qualquer pessoa o fornecimento de transporte ou refeições aos eleitores da zona urbana. Artigo 11. Constitui crime eleitoral, inciso 1, descumprir o responsável por órgão, repartição ou unidade do serviço público o dever imposto no artigo 3º, ou prestar informação inexata que vise a elidir total ou parcialmente a contribuição de que ele trata. Pena, detenção de 15 dias a 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias, multa. Inciso 2. Desatender a requisição de que trata o artigo 2º. Pena, pagamento de 100 a 300 dias multa, além da apreensão do veículo para o fim previsto. Inciso 3. Descumprir a proibição dos artigos 5º, 8º e 10. Pena, reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 300 dias multa. Inciso 4. Obstar, por qualquer forma, a prestação dos serviços previstos nos artigos 4º e 8º desta lei, atribuídos à Justiça Eleitoral, pena, reclusão de 2 a 4 anos. Inciso 5. Utilizar em campanha eleitoral, no decurso dos 90 dias que antecedem o pleito, veículos e embarcações pertencentes à União, Estados, territórios, municípios e respectivas autarquias e sociedades de economia mista. Pena, cancelamento do registro do candidato ou de seu diploma, se já houver sido proclamado eleito. Parágrafo único. O responsável pela guarda do veículo ou da embarcação será punido com a pena de detenção de 15 dias a 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Artigo 12. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão circunscrever-se-á única e exclusivamente ao horário gratuito disciplinado pela Justiça Eleitoral, com a expressa proibição de qualquer propaganda paga. Parágrafo único. Será permitida apenas a divulgação paga pela imprensa escrita do currículo vitae do candidato e do número do seu registro na Justiça Eleitoral, bem como do partido a que pertence. Artigo 13. São vedados e considerados nulos de pleno direito, não gerando obrigação de espécie alguma para a pessoa jurídica interessada, nem qualquer direito para o beneficiário, os atos que, no período compreendido entre os 90 dias anteriores à data das eleições parlamentares
e o término, respectivamente, do mandato do governador do Estado, importem em nomear, contratar, designar, readaptar ou proceder a qualquer outras formas de provimento de funcionário ou servidor na administração direta e nas autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista dos estados e municípios, salvo os cargos em comissão e da magistratura do Ministério Público e com a aprovação do respectivo órgão legislativo, dos tribunais de contas e os aprovados em concursos públicos homologados até a data da publicação desta lei. Parágrafo 1º. Excetuam-se do disposto no artigo, inciso 1, nomeação ou contratação necessárias à instalação inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do governador ou prefeito. Inciso 2. Nomeação ou contratação de técnico indispensável ao funcionamento do serviço público essencial. Parágrafo 2º. O ato com a devida fundamentação será publicado no respectivo órgão oficial. Artigo 14. A Justiça Eleitoral instalará, 30 dias antes do pleito, na sede de cada município, Comissão Especial de Transporte e Alimentação, composta de pessoas indicadas pelos diretórios regionais dos partidos políticos nacionais, com a finalidade de colaborar na execução desta lei. Parágrafo 1º. Para compor a comissão, cada partido indicará 3 pessoas que não disputem cargo eletivo. Parágrafo 2º. É facultado a candidato, em município de sua notória influência política, indicar ao diretório do seu partido pessoa de sua confiança para integrar a comissão. Artigo 15. Os diretórios regionais, até 40 dias antes do pleito, farão as indicações de que trata o artigo 14 desta lei. Artigo 16. O eleitor que deixar de votar por se encontrar ausente de seu domicílio eleitoral deverá justificar a falta no prazo de 60 dias por meio de requerimento dirigido ao juiz eleitoral de sua zona de inscrição, que mandará anotar o fato na respectiva folha individual de votação. Parágrafo 1º. O requerimento, em 2 vias, será levado em sobrecarta aberta à agência postal, que, depois de dar andamento à primeira via, aplicará carimbo de recepção na segunda, devolvendo-a ao interessado, valendo esta como prova para todos os efeitos legais. Parágrafo 2º. Estando no exterior, no dia em que se realizarem eleições, o eleitor terá o prazo de 30 dias a contar de sua volta ao país para justificação. Artigo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 revogado. Artigo 26. O Poder Executivo é autorizado a abrir o crédito especial de 20 milhões de cruzeiros destinado ao fundo partidário para atender às demandas decorrentes da aplicação desta lei na eleição de 15 de novembro de 1974. Parágrafo único. A abertura do crédito autorizado neste artigo será compensada mediante a anulação de dotações constantes no orçamento para o corrente exercício de que trata a Lei nº 5.964, de 10 de novembro de 1973. Artigo 27. Sem prejuízo do disposto no inciso 17 do artigo 30 do Código Eleitoral, Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, o Tribunal Superior Eleitoral expedirá, dentro de 15 dias da data da publicação desta lei, as instruções necessárias à sua execução. Artigo 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Brasília, 15 de agosto de 1974, 153º da Independência e 86º da República. Ernesto Geisel, Armando Falcão, Mário Henrique Simonsen,
João Paulo dos Reis Veloso. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 15 de agosto de 1974.